O episódio começa com a Fifi tendo novamente um sonho e desta vez ela vê Sarah sendo sequestrada. No entanto, Ira e Orhun conseguiram impedir o sequestro quando o viram. Acontecendo, a Fifi lhes contou que iria se encontrar com Nur, pois ela havia visto um homem sequestrando Sarah, mas logo um homem chegou e ela pensou que ele fosse ajudar, mas acabou roubando seu colar. Ela ainda comentou que Setembro a havia salvado, mencionando que o homem falou isso. Orhun e Ira então vão até Eilu e enfaixam seu braço ferido e a levam ao hospital, enquanto a Fifi e Eilu aguardam com o médico. Orhun e Ira ficam esperando no corredor. Ira percebe que Orhun está muito tenso, sugerindo que ele se acalmasse. Orhun diz que a situação está muito estranha e que não quer que ela se preocupe, mas que sua mãe pode estar tendo sonhos. Ira também fala sobre o que ele disse à mãe, dizendo que ela fez com que a garota se parecesse com Sarah. No entanto, ela também não acredita que seja isso. O médico então afirma que a Fifi pode estar sonhando e Ira pede para ele relaxar. Nesse momento, o médico sai e informa que o estado de Fifi está estável. A Fifi, que estava chorando na cama, enxuga as lágrimas quando vê Orhun e Ira se aproximando. Orhun pergunta como ela está e a Fifi responde que está bem, sem nada de errado. Ira comenta que claro, ela está bem, mas que ele se estão preocupados. A Fifi se assemelha muito à garota Sarah, o que a deixou confusa. Orhun então pergunta se a Fifi tem se envolvido em algo estranho ultimamente e ela pede que ele não a trate como se fosse senil, explicando que foi apenas um mal-entendido. Orhun lhe diz que está lá para apoiá-la e Ira também a conforta. A Fifi então pede para eles a deixarem em paz e cuidarem de Eilu. Orhun e Ira saem da sala e vão até Eilu. Orhun agradece a Eilu por proteger sua mãe e Eilu responde dizendo que não fez nada demais, especialmente considerando que Orhun fez por ela. Ira, surpresa, comenta que Eilu se arriscou para proteger o homem sem pensar em si mesma. Eilu, tocada, responde que nunca teve uma família como a deles e que está grata por estarem bem. Enquanto isso, Susan tenta ajudar Elif e Kunei a se reconciliarem. Susan comenta com Elif que Kunei gostaria que ela preparasse manti. Elif então começa a fazer o prato, mas quando Aziz ouve isso fica irritado, embora não consiga dizer nada nesse momento. Akif chega e pergunta se estão fazendo manti. Susan explica que o manti é para Kunei, não para eles. Akif então sugere que ele deveria vir até ali logo. Depois Kunei liga para Elif e Susan, ao atender o telefone, diz que as mãos de Elif estavam sujas. Então Akif pega o telefone e avisa Kunei que Elif está fazendo manti e que ele deve vir imediatamente. Quando Kunei concorda, Susan liga para S pedindo para ela ir até lá. Aziz fica ainda mais agitado com a situação e decide sair de casa, mas não quer deixar Elif com Kunei. Enquanto Elif preparava o manti, Aziz entrou na cozinha e a observou. Em seguida ele comentou que estava com sede e foi beber água. Em meio à sua agitação, Elif deixou a colher cair. Nesse momento a campainha tocou. Kunei havia chegado. Quando Aziz ouviu a voz dele, ficou visivelmente irritado. Elif abriu a porta e Kunei lhe entregou um saco dizendo: espero que goste de pão e trigo triturado. Elif, surpresa, recebeu o presente e em seguida Aziz entregou-lhe a sobremesa que ele havia comprado para ela. Kunei então agradeceu a Aziz e declarou: eu te amo. Aziz, embora com dor, pediu que Kunei entrasse mais tarde. Enquanto Susan e Elif arrumavam a mesa, Aziz, Akif e Kunei conversavam. Kunei comentou com Susan que ela parecia cansada, ao que ela respondeu que não tinha feito nada, pois Elif havia feito tudo. Nesse instante Elif chegou e deixou a colher cair no chão. Kunei foi até ela e a ajudou a pegar os pedaços. Ao ver isso, Aziz ficou ainda mais irritado com Kunei. Em seguida Aziz perguntou a Kunei como ele estava e Kunei respondeu que estava bem, tudo estava normal. Nesse momento S chegou. Susan e S conversaram na porta sobre fazer com que Elif e Kunei se apaixonassem. Então S entrou e se apresentou como noiva de Aziz. Ela começou a elogiar Elif e logo todos se sentaram à mesa para o jantar. Durante o silêncio, S perguntou a Kunei onde ele estudava. Susan, curiosa, perguntou se ele estava sempre tão calmo, ao que Kunei respondeu que sim, pois acreditava que discutir não resolvia nada. Susan, ouvindo isso, comentou com Elif: você ouviu isso? É exatamente como você. Elif, por sua vez, concordou, dizendo que brigar não leva a lugar nenhum. Susan também mencionou que às vezes as pessoas discutem. Kunei, por sua vez, comentou que não se deve interferir em situações como essa. Mais tarde, Kunei começou a cuidar de Elif, o que fez Aziz ficar ainda mais irritado. Em seguida, Kunei compartilhou algumas memórias de sua época na escola com Akif, mencionando que Akif o havia punido com a tarefa de escrever poesias. Elif achou a punição interessante e achou bonito. Susan então sugeriu que S comece mais, mas S respondeu que se comece mais não conseguiria caber no vestido de noivado. Quando Kunei ouviu isso, perguntou se o noivado era amanhã e S confirmou, acrescentando que o
Mais importante era que ela estava unindo sua vida a Aziz naquele momento. Gurbuz ligou para S convidando-a para ir até sua casa. Susan a levou até a porta enquanto Kunei comentava com Akif sobre o belo poema que ele havia lido. Akif, no entanto, não conseguia se lembrar do poema, e Kunei o lembrou. Aziz de longe observava Elif com um olhar furtivo. De volta à mansão, Orhun dá o remédio para Fifi, que diz que precisa ver um oftalmologista. Nesse momento, Sarah entra e pergunta se ela está bem. A Fifi tranquiliza Sarah dizendo que não há com o que se preocupar, mas Sarah beija e diz que a ama muito. A Fifi afirma que o beijo foi bom e Sarah promete vê-la no chá. Fifi então compartilha com Orhun e Ira que cada momento com eles é precioso para ela e que, se fosse possível, ela nunca mais dormiria para não perder nenhum segundo. Orhun e Ira se surpreendem com suas palavras. A Fifi diz que está bem, mas Orhun, sentado ao seu lado, menciona que falou com Kemal Bey e a Fifi pergunta se ele descobriu algo. Orhun confirma que aprendeu algo. Ira, preocupada, pergunta se a Fifi está melhor e Orhun questiona porque ela não contou sobre seus problemas antes. A Fifi, emocionada, explica que não queria preocupá-los, pois sabia que não seria fácil aceitar. Ela também promete que a partir de agora não esconderá mais nada sobre sua saúde. Enquanto isso, Kunei estava no escritório cuidando de seus afazeres. Ele ligou para Elif para falar sobre os documentos de emprego que ele havia preparado para ela, dizendo que bastava ela assinar. Ele também agradeceu a Elif pela ajuda. Elif agradeceu e desligou o telefone. Nesse momento, Aziz se aproximou dela e, ao saber sobre os documentos de emprego, perguntou sobre o que Kunei lhe dissera. Elif explicou que ele a havia informado sobre os documentos. Aziz se sentou à mesa em silêncio. Mais tarde, ele saiu de casa e foi até Kunei dizendo: você vai demitir Elif do trabalho. A Fifi então compartilha com Orhun sobre outro sonho que teve. Ela conta que viu um jardineiro trabalhando no jardim e, ao conversar com ele, percebeu que ele não existia. Isso a fez pensar que poderia estar sonhando. A Fifi diz que, embora seus sonhos pareçam reais, ela sente que sua mente está começando a traí-la, o que a separa de seus entes queridos. Orhun tenta confortá-la dizendo que sempre estarão com ela em todas as situações. A Fifi, porém, sente que a realidade e a fantasia estão se misturando. Mais tarde, ela se desculpa com o jardineiro por expulsá-lo e fala sobre o quanto ele não deve ficar perto dela. Lu, com carinho, oferece chá a Fifi e ela expressa gratidão por sua ajuda, dizendo que se fosse qualquer outra pessoa não teria feito o mesmo. Lu assegura que a Fifi ficará bem. A Fifi então decide chamar Orhun e irá para uma conversa importante. Após colocar Sarah para dormir, eles se encontram e Orhun pergunta se algo aconteceu. A Fifi revela que tomou uma decisão que acredita ser boa para todos. Ela explicou que encontrou uma casa de repouso para si mesma. Orhun se preocupa com a falta de infraestrutura social, mas a Fifi assegura que o lugar é bonito. Contudo, Orhun a questiona sobre o que realmente importa: não haverá ninguém lá que a ame. Ele diz a Fifi insiste que ficará bem, mas Orhun, com dor, afirma que não permitirá que ela vá para lá. A Fifi, em lágrimas, confessa que teme não conseguir distinguir entre o que é real e o que é fantasia. Orhun promete que, independentemente de tudo, ele e Ira estarão com ela. Eles garantem que ninguém a separará de sua família e, enquanto se abraçam, Ira e Orhun reforçam: você não pode ir a lugar nenhum. A Fifi, tocada, os abraça de volta, chamando Ira de filha, e eles ficam juntos, unidos na promessa de cuidar dela.